nome é Jéssica, eu tenho 25 anos, moro em Vila Merlo, Cariacica. Eu nasci na igreja, cresci na igreja. Quando eu soube que eu estava grávida, eu fiquei tão feliz e falei assim, eu vou criar minha filha dentro da igreja, conhecendo os teus caminhos. A partir do momento que eu tomei consciência do que era a vida mesmo, meus 15 anos, eu tomei um choque e falei, eu não acredito em Deus. E foi a partir daí que eu estive na igreja para agradar a minha mãe. E daí, quando eu tomei uma certa idade, que eu fiquei maior de idade, e aí eu já podia tomar as minhas decisões, e aí minha mãe já não podia falar assim, Jéssica, você não vai fazer isso. Foi o momento que eu entrei na faculdade, aí começou as baladas, as caloradas, a boate, e eu comecei a beber muito. Mas meus pais nunca me viram bêbada. E quem era Deus para você? Deus não era. Deus era uma invenção. Deus era uma historinha. A Bíblia para mim era um livro de conto de fadas. E Deus era alguém que as pessoas precisavam se apoiar quando elas estavam fracas. Para mim, Deus era isso. Era o porto seguro para pessoas fracas. E aí foi quando eu comecei a sentir uma dor. Uma dorzinha de nada. E falei, vou pegar mais leve no trabalho, fui diminuindo e a dor foi aumentando e resolvi ir ao médico. Aí o médico fez os exames, tirou uns raios-x e não encontrou nada. E ele fez outros exames e me encaminhou para outro médico, e que fez outros exames, que me encaminhou para outro, que fez outros. E nisso eu estava com uma pilha de exames. Quando o médico viu o laudo, ele falou, Jéssica, você vai precisar fazer outro exame. Aí eu falei, por quê? Porque isso aqui não é um achado radiológico, isso é um tumor. Eu estava na igreja numa quarta-feira, aí que eu cheguei em casa, o noivo dela falou, Conceição, a Jéssica está com um problema sério na perna, pode vir a ser um câncer. O remédio que era para eu tomar um comprimido de 4 em 4 horas, eu estava tomando 2 comprimidos de 2 em 2 horas. Não tinha mais remédio para eu tomar. Meu noivo me pegou no colo e me levou para o hospital. Quando eu cheguei lá, o médico que estava cuidando do meu caso abandonou o caso. Nenhum médico quis assumir o caso. E o auditor da Unimed, do meu plano de saúde, não sabia o que fazer. E aí foi que bateu o desespero. Aí ele falou, mas minha preocupação agora é fazer você não sentir dor. E aí ele começou a aplicação de morfina. Foram mais ou menos 4, 5 dias com morfina. De 1 em 1 hora. Numa confusão de 1 semana, os médicos discutindo, 8 médicos falando que eu estava com câncer e que devia fazer a amputação da perna para não correr o risco de ter uma infecção generalizada, de que se eles corressem o risco de mexer no tumor, podia contaminar o resto do sangue e ia acabar morrendo, alguma coisa assim. Ou já começar com uma quimioterapia e fazer a biópsia e tudo. E um médico chegou e falou, não precisa. Faz a biópsia nela, ela não tá com câncer. Só que nenhum médico queria operar, inclusive ele. Quando encontraram os médicos para me operarem, eu fui para o centro cirúrgico e até então eu ia fazer uma biópsia para mim. Você tem um tumor e a gente não sabe como
tá o seu fêmur e que tipo de tumor tá aí. Eu vou abrir para ver. Só que o meu objetivo aqui é salvar a sua vida. Eu vou fazer o máximo que eu puder para não amputar a sua perna. Mas existe essa possibilidade. E aí eu fiquei desesperada. E aí eu recorri a Deus. Só que eu não tinha um Deus. E aí eu falei, se o Deus que a minha mãe serve existe, eu sei que eu preciso passar por alguma coisa. E eu aceito passar por qualquer coisa que seja. Mas eu não aceito ter câncer. Eu quero sair daqui inteira. Quando a cirurgia terminou, eu achei que eles tinham amputado a minha perna, porque na hora que estavam cortando o fêmur, o barulho da serra, o que tinha passado pela minha cabeça é que eles estavam amputando. Tinha uma prótese já esperando, porque eles iam retirar toda a minha perna. E eles iam colocar uma prótese já no lugar, porque eu não ia ter nem um cotoquinho para colocar uma prótese mecânica, então eles já iam colocar uma espécie de prótese para eu encaixar uma outra prótese depois. E aí, quando acabou a cirurgia, eu olhei pro meu médico e falei, doutor, e a minha perna? Aí ele falou, Jéssica, eu não sei de onde surgiu, mas a gente achou pus na sua perna. Então a gente não amputou, só fez a biópsia. Aí que ele falou assim, olha, a cirurgia foi um sucesso e a sua filha está inteira. Aí eu glorifiquei a Deus, eu falei, obrigada Deus, porque eu sempre confiei no Senhor. E quando eu saí da cirurgia, que eu tava na UTI, que eu fiquei olhando meus dedos, eu não conseguia ver minha perna, mas eu conseguia ver os dedinhos do meu pé. Falei, meu Deus. Aí nesse momento eu falei, meu Deus.